O Atlético Mineiro mira a contratação de Nátio Fernandes, destaque do River Plate, Messi é multado por homenagem a Maradona e o Santos está na final da Copa Libertadores. Esses são só os destaques da edição dessa quinta-feira do Giro de Notícias. Pra quem não me conhece, muito prazer, eu sou o Vini Weiner, seja bem-vindo ao meu canal. Se você gosta de notícias, curiosidades do mundo do futebol, já começa se inscrevendo, tamo rumo aos 300 mil inscritos, então vem fazer parte dessa família, vídeos todos os dias e também aciona a notificação pro YouTube sempre te avisar quando pintar um vídeo novo por aqui. Deixa o seu like, é fundamental para apoiar o meu trabalho, compartilhe esse vídeo aqui com um amigo e me siga também no meu Instagram, esse aqui em cima, @ViniWeiner, lá troco ideia com todo mundo, respondo directs, faço enquetes, então eu acho muito legal você me seguir por lá também. Então agora, após a vinheta do Giro de Notícias, além desses destaques, vai ter também notícia do Cruzeiro, do Corinthians, do PSG, da final da Copa do Brasil entre Grêmio e Palmeiras e muito mais. Então fica até o fim, que eu tenho certeza que você vai gostar. Agora sim, pode soltar a vinheta do Giro de Notícias. E a gente vai começar a edição dessa quinta-feira do Giro de Notícias pelo futebol europeu. Atual campeão da Liga dos Campeões, o Bayern de Munique viveu uma situação diferente nessa última quarta-feira. O gigante da Baviera empatou com o Holstein Kiel, equipe da segunda divisão da Alemanha, por 2-2 pela Copa da Alemanha, e acabou sendo eliminado nos pênaltis, perdendo por 6-5. Após a eliminação, o meio-atacante Thomas Müller se estranhou com um dos repórteres na entrevista coletiva. Müller acusou o jornalista da ARD de estar rindo ao fazer a sua pergunta sobre o clima no vestiário do Bayern após a eliminação. E mais um troféu para a prateleira do PSG. A equipe da capital venceu ontem o Olympique de Marselha na Supercopa da França por 2-1. Um dos gols da vitória do PSG foi marcado por Neymar de pênalti, em seu primeiro jogo após a lesão no tornozelo. Só que acontece que esse jogo não acabou nas quatro linhas. Após o título, Neymar e Álvaro Gonzalez, zagueiro do Olympique, voltaram a se estranhar nas redes sociais. Pra quem não lembra, o Gonzalez foi acusado pelo Neymar há um tempo atrás de insultos raciais. A primeira provocação veio do Neymar, que gravou esse vídeo que vocês vão ver agora. Após isso, o brasileiro fez um tweet com uma arte sua e mencionando Álvaro. Álvaro respondeu com uma foto marcando Neymar e escreveu: "Meus pais sempre me ensinaram a tirar o lixo." Neymar retrucou, dizendo que ele esqueceu também de como se ganha títulos. Álvaro voltou a atacar o brasileiro, dizendo que ele seria a eterna sombra de Pelé. E Neymar finalizou, tweetando que Álvaro seria sua sombra e ele que o fez ser famoso. Eu queria muito realmente ver o posicionamento de vocês em relação a esse comportamento do Neymar aqui nos comentários. Porque assim, eu acho que cada jogador tem o seu comportamento, cada um posta o que quiser na sua rede social, mas eu não vejo o Messi tendo esse tipo de postura com os adversários, nem o Cristiano, nem o atual melhor do mundo, Lewandowski, e acho que isso, sim, prejudica o Neymar, a imagem dele em relação aos torcedores, aos jornalistas. Ele com certeza passa a não ser bem visto com esse tipo de comportamento, porque ele passa uma impressão de ser um cara mala, um cara que não respeita os adversários, isso mesmo após as vitórias. Então eu queria realmente ver a sua opinião aqui embaixo, porque eu vi nas redes sociais muita gente reclamando, dizendo que ele nunca seria o melhor do mundo justamente por esse tipo de postura. Ao meu ver, se ele foi campeão, esquece o adversário, não precisava nem ter mencionado o Olympique de Marselha e muito menos mencionado o Álvaro Gonzalez, com quem ele já tinha um histórico. Indo agora para o Brasil, o Cruzeiro perdeu mais uma na Série B. Ontem a Raposa recebeu o Oeste em casa e acabou perdendo pelo placar de 1-0. A derrota torna quase impossível o sonho de voltar à primeira divisão nessa temporada, já que faltam apenas 4 jogos para o fim da Série B e o Cruzeiro está a 8 pontos do primeiro time no G4. Na saída do gramado, o atacante do time mineiro, Rafael Sobis, deu uma entrevista polêmica. O Sobis disse que o momento é difícil e que os jogadores estão dando o seu melhor pela camisa do Cruzeiro. Ele ainda afirmou que tem muitas coisas acontecendo e que as pessoas não sabem nem 10% do que realmente rola nos bastidores, dando a entender que a crise está mais do que instaurada na equipe do Cruzeiro. E eu fico chateado com esse tipo de situação porque o Cruzeiro é um dos gigantes do futebol brasileiro, tem uma história maravilhosa e nos últimos anos era postulante a título da Libertadores, foi bicampeão da Copa do Brasil e tinha um dos elencos mais caros e realmente qualificados do Brasil. E tudo isso veio por água abaixo em razão de péssimas gestões, que acabaram afundando o Cruzeiro não só na Série B, mas também em dívidas e passando a ser um clube muito mal visto. Fechando a 29ª rodada do Brasileirão, o Corinthians recebeu o Fluminense na Neoquímica Arena e acabou tendo a sua melhor atuação da temporada. O Timão goleou a equipe carioca por 5-0, sendo desses 5 gols, 2 golaços.
um marcado por Fagner e outro por Matheus Vital. Esses 3 pontos colocam o Corinthians na 8ª colocação com 42 pontos. O Fluminense segue em 7º com 43. Não esperava sinceramente que o Corinthians, a essa altura do campeonato, fosse estar brigando por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores. Quando o Mancini foi contratado, a situação do time era muito ruim e eu acreditava que o Corinthians fosse brigar ali embaixo até o fim do campeonato. Me surpreendeu, o Mancini vem fazendo um ótimo trabalho e conseguiu recuperar alguns jogadores. Fora que Casares, inclusive, foi um cara que se encaixou muito bem na equipe e o Corinthians agora vem dando resultado e pode sim estar entre os times que pelo menos vão para a pré-Libertadores. O Santos está em mais uma final de Copa Libertadores e agora vai buscar o seu 4º título. O Peixe não tomou conhecimento do Boca Juniors ontem na Vila Belmiro e venceu por 3-0 com gols de Pituca, Soteldo e Lucas Braga. A equipe de Cuca fará a final com o Palmeiras no próximo dia 30 no estádio do Maracanã. Uma atuação impecável do Santos, eu esperava que fosse vencer, mas não com tamanha tranquilidade. Eu achava o time do Boca realmente o time mais fraco dessa semifinal e o Santos soube se impor em relação ao Boca, mesmo o Boca tendo muita camisa, um jogador diferenciado que é o Tevez, o Santos não deu chance, não tomou conhecimento e ontem, pelas chances que criou e os gols que perdeu no fim do jogo, se o jogo acabasse 6-0 pro Santos, seria justo. O trabalho que o Cuca vem fazendo, os jogadores, o elenco vem fazendo é incrível. O Santos com crise política, problemas financeiros, os jogadores com uma série de atrasos salariais, está na final da Libertadores e pode conquistar o título, seu 4º título, se tornar o brasileiro com mais títulos da Libertadores, mesmo sendo desacreditado e nunca tendo sido colocado como favorito ao título. Isso mostra como o futebol realmente é curioso. Se fosse no começo da Libertadores, todo mundo apontaria ali o Flamengo como favorito, o River, alguns apontariam o Palmeiras, o Grêmio também, mas no fim das contas, claro, um dos favoritos na teoria chegou lá, que é o Palmeiras, que veio com uma base muito boa, mas o Santos sempre veio desacreditado. Muita gente achou que não passaria da LDU, do Grêmio, do Boca, e olha aí o Santos mais uma vez na final, realmente camisa pesada, e vem pra fazer um jogo muito pegado com o time do Palmeiras. Se a final fosse nesse domingo, eu até mesmo diria que o Santos chegaria como favorito pela questão emocional, porque o Palmeiras vem agora de uma derrota muito doída, mesmo que tenha conseguido a classificação. Mas como o jogo é só no dia 30, vai ser 50-50. Coloca a sua opinião agora aqui nos comentários de quem você acha que será o campeão da Copa Libertadores, Palmeiras ou Santos. Hoje em sorteio, a CBF definiu a ordem dos mandos de campo da final da Copa do Brasil. Ficou definido que o jogo da ida será na Arena do Grêmio e o jogo da volta será no Allianz Parque. Os jogos estão marcados para os dias 11 e 17 de fevereiro, mas caso o Palmeiras vença a Libertadores e vá para o Mundial de Clubes, a final será alterada para os dias 28 de fevereiro e 7 de março. Além da definição de mandos e as datas, a CBF antecipou também o pagamento de 22 milhões de reais para Grêmio e Palmeiras. Cada um dos clubes fica com esse valor pela vaga na final, e o campeão levará mais 32 milhões de reais, totalizando o prêmio de 54 milhões. Vocês já colocaram aqui embaixo a opinião de vocês em relação a Palmeiras e Santos, e gostaria muito também de ver o que você pensa de Palmeiras e Grêmio. Acha que o Palmeiras pode levar os 2 títulos, perde os 2? Sempre coloca aqui embaixo quem você acha que leva cada confronto. No futebol europeu, o Lionel Messi acabou multado. O craque do Barcelona havia feito uma homenagem após o falecimento de Diego Armando Maradona e agora terá que pagar uma multa de 600 euros estabelecida pela Comissão de Recursos da Federação Espanhola de Futebol. O Messi, no jogo contra o Osasuna pelo Campeonato Espanhol, mostrou uma camisa do Newell's Old Boys após marcar um dos gols daquele jogo. Foi uma homenagem para o Maradona, que é um ídolo do futebol mundial e que também foi treinador do Messi na seleção argentina. E eu sou contra a aplicação dessa multa. Não é nem pelo valor, 600 euros é um valor indiferente para o Messi. Mas acho que assim, o que essa homenagem representou? A gente está falando de um dos maiores jogadores da história, homenageando um dos maiores da história. Então eu pelo menos enxergo que tem horas que não vale a pena você apenas seguir o regulamento. Eu acho que essa homenagem é muito maior do que uma multa de 600 euros. Com o aval de Jorge Sampaoli, o Atlético Mineiro está de olho em um dos principais jogadores do River Plate nos últimos anos. No caso, Nacho Fernandes. O meio-campo de 31 anos vem sendo realmente um dos pilares dos últimos anos das grandes campanhas do River. No entanto, os milionários têm interesse agora em negociá-lo. O que aumentou as especulações quanto à chance de Nacho Fernandes virar reforço do Galo foi que o filho de Sampaoli postou em suas redes sociais uma foto do jogador. O novo diretor de futebol do Atlético, Rodrigo Caetano, nega qualquer contato até o momento. E ao meu ver seria uma baita contratação pro Atlético, estamos falando de um cara muito bom de bola e que se encaixaria perfeitamente no esquema do Sampaoli.
Se nos últimos anos o River sempre bate semifinal, final de Libertadores, pode colocar uma parcela disso na conta do Fernandes, que não é um cara tão midiático de repente quanto um De La Cruz, mas também é tão importante quanto. Só tem que ver se no fim das contas ele viria pro Atlético e iria conseguir encaixar, porque por exemplo o Zaratio foi contratado do Racing e ainda não emplacou com a camisa do time mineiro. Então é isso, pessoal, essa foi a edição dessa quinta-feira do Giro de Notícias, espero profundamente que tenham gostado, muito obrigado por assistir. Quem tiver gostado, não se esqueça, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo com um amigo e me siga também no meu Instagram, aqui em cima aparecendo pra vocês, @ViniWagner, tá legal? Então vai nessa, até o próximo vídeo. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!